Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno na área, voltando com mais uma videoaula do módulo de Photoshop. É isso aí, segunda aula de Photoshop. Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre algumas operações básicas com o programa. Vamos dar um pouquinho mais de atenção sobre formas de seleção. Seleção, nós vamos ver muita coisa sobre seleção, tá? Muitas formas de selecionar algum conteúdo. Tá? Boa parte do trabalho do Photoshop envolve uma boa seleção, uma boa prática com as ferramentas de seleção. Tá? Muitas vezes o que vai dizer se o trabalho vai ficar bom ou ruim é a seleção. E a gente tem que ter, na maioria das vezes, aí, paciência para poder selecionar os itens. Em algumas vezes nós vamos ter que usar mais de uma técnica diferente de seleção no mesmo trabalho, tá? Para a seleção ficar interessante. Então nós vamos ver muitas coisas sobre seleção durante o nosso curso de Photoshop, tá? E vamos começar com algumas coisas simples aí hoje, para a gente começar a entender, pegar um pouquinho de prática sobre a ferramenta, tá ok? Então já separei algumas imagens aqui para gente em uma pasta que eu peguei na internet, algumas imagens para a gente ir trabalhando, tá? Eu já deixei ela aberta aqui e eu vou abrir uma dessas imagens aqui no Photoshop. Como que eu posso abrir uma imagem no Photoshop? Eu tenho a forma tradicional, tá? Que é no menu Arquivo, Abrir. Eu seleciono a pasta que eu quero abrir, né? Onde está o arquivo que eu quero abrir. Ou eu simplesmente arrasto a imagem para dentro aqui do Photoshop. É uma forma mais simples, tá certo? Então, pelo comando abrir, eu venho aqui no abrir, seleciono a pasta, tá? O método tradicional, tá vendo? Vou selecionar um arquivinho aqui, vou dar um clique duplo nele, ele abre aqui no Photoshop, tá? O método rápido que eu gosto é já clicar na imagem aqui, vou pegar outra imagem, e arrastar para a tela do Photoshop, tá? Mais rápido, mais prático aí. Eu já tenho a pasta, já pego a imagem e já arrasto direto aqui para dentro do programa, tá bom? Então deixa eu abrir uma outra aqui, que está um pouquinho mais fácil da gente trabalhar. Beleza, tá aí a imagem. Quando a gente abre uma imagem, o painel Camadas, ele já disponibiliza uma camada dessa imagem. Como não tinha nada no programa, e eu abri essa imagem aqui arrastando, ou pelo menu Arquivo Abrir, tanto faz, automaticamente essa imagem, essa camada vem como plano de fundo. Eu comentei sobre os detalhes da plano de fundo na aula passada, né? Falei aqui que ela vem bloqueada, eu não posso colocar nenhuma camada embaixo dela, tá? Mas eu tenho a possibilidade de desbloquear essa camada. E essa camada não pode ter também, não pode ser, ela sempre tem que ser uma camada de fundo, é isso que eu quero dizer, tá bom? Eu vou pegar uma nova camada para a gente ver algumas operações aqui antes de falar de seleção, tá? Operações com camadas aqui. Para a gente pegar uma nova camada, eu posso usar o próprio painel Camadas. Tá? Aqui na parte inferior tem alguns botõezinhos, alguns ícones. E esse ícone aqui é para inserir uma nova camada. Quando eu clico nele, aparece aqui uma nova camada que é totalmente independente da camada plano de fundo. Eu posso fazer um trabalho que eu quiser aqui nessa camada, sem que esse conteúdo interfira diretamente no conteúdo aqui de plano de fundo, tá? Da camada plano de fundo. Então, olha só. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que não vai dar certo, para vocês verem aqui que a camada plano de fundo nunca pode ter nada embaixo dela. Eu vou tentar arrastar a camada 1 para baixo do plano de fundo. A hora que eu soltar, ela não fica. Tá vendo? A regra é que plano de fundo sempre vai estar na parte de baixo, vai estar embaixo de todas as camadas, ok? Quando a gente for desenhar ou trabalhar com alguma coisa aqui na imagem, pessoal, nós temos que observar antes qual camada que está selecionada.
Porque o conteúdo que eu realizar aqui, a alteração que eu fizer aqui, ela vai ser aplicada somente na camada selecionada, tá certo? Então isso aí é uma coisa que nós temos que ficar bem atentos, tá? Antes de verificar qual camada está selecionada para a gente realizar a operação. Então vou deixar aqui camada 1 selecionada, vou pegar a ferramenta pincel, nós vimos sobre ela na aula passada, tá? Então ela está aqui com o tamanho 30 e a dureza em 100%. Cor, deixa eu ver aqui, verde, ok? Vou deixar nessa cor mesmo, nesse tamanho e nessa dureza mesmo, tá? Vou fazer um desenho aqui, um rabisco. Joia. Deixa eu dar um Ctrl Z. Vou dar um destaque aqui nessa cor. Vou colocar vermelho, só para destacar mais no vídeo, tá? Aí, joia. Fiz esse rabisco aqui. Bom, mas esse rabisco, ele diretamente não está aplicado na foto aqui, na imagem do avião. Olha só, o avião está aqui na camada plano de fundo. O rabisco que eu fiz está na camada 1. Então, eu posso pegar a ferramenta mover. Eu consigo arrastar esse conteúdo aqui da camada sem interferir a camada de baixo, tá certo? Eu consigo também ocultar uma camada. Para a gente ocultar, é só clicar aqui no olhinho dela. Cliquei no olhinho, ele oculta o conteúdo da camada. Clico de novo, volta o olhinho, ele mostra novamente o conteúdo da camada. Tá? E bloquear uma camada. Para bloquear é o seguinte, com a camada selecionada, eu clico aqui nesse cadeadinho. Pronto, está bloqueado, agora eu não consigo. Tá vendo? Eu tentei mover, ele me deu uma mensagem aqui, tá? Que não é possível mover porque a camada está bloqueada. Então, não altero mais o conteúdo dessa camada enquanto ela estiver bloqueada. Eu posso desbloquear, vou clicar aqui no cadeadinho, desbloqueei, e aí a camada volta a ficar operacional. Eu posso trabalhar novamente com o conteúdo da camada, tá certo? Por enquanto, outra alteração que a gente pode fazer com a camada é em relação à opacidade e o preenchimento. Inicialmente, vocês vão até achar que as duas operações elas são idênticas, elas são a mesma coisa, mas não é. Um pouco mais para frente, quando a gente estiver vendo efeitos, estilos de camada, nós vamos ver que as duas operações têm diferença, tá? Por enquanto, nós vamos entender que elas controlam exatamente a transparência do objeto dessa camada. Então, eu vou vir aqui em opacidade e vou diminuir o valor. Tá? Olha aqui, quando eu vou colocar 50%, 50, Enter, e o meu objeto já está com 50% de transparência, aqui, o meu desenho. Vou colocar aqui em cima do avião e a gente consegue ver que já existe uma transparência de 50%. Eu posso colocar o valor da opacidade o tanto que eu quiser. Tá? Isso aqui vai indicar a transparência, o grau de transparência do objeto dessa camada. Ok? Vou voltar aqui então para 100%. 100%. Ok. Tá aí novamente o conteúdo da camada sendo totalmente visível. Eu ainda posso renomear uma camada e excluir o seu conteúdo, excluir a camada, inclusive. Tá? Para renomear, eu dou um clique duplo aqui no nome dela, onde está escrito camada 1. Ó. Vou dar um clique duplo e vou chamar essa camada de rabisco. Ok, dei um Enter aqui, renomeei a camada. E dessa maneira eu posso adicionar quantas camadas eu precisar, tá? Enfim, praticamente não tem limite, não. A gente pode organizar em pastas, mais para frente a gente vai ver esse conceito. Tá? Eu posso criar um grupo de camadas, ok? Deixar esse grupo como se fosse dentro de uma pastinha aqui no painel camadas, tá certo? Para excluir uma camada, é muito simples. Eu seleciono a camada que eu quero excluir e clico aqui no botãozinho, no íconezinho aqui embaixo da lixeira. Aqui, ó, cliquei no ícone, ele vai perguntar, excluir a camada rabisco? Sim, excluir a camada rabisco. Ok, a camada sumiu, pronto, foi embora.
Se eu fizer alteração, se eu pegar aqui ó, a ferramenta, o pincel, e rabiscar aqui ó, nessa camada, a alteração foi feita na foto, tá? Não tem como eu posso refazer, reconstruir essa área aqui. Mas o detalhe é que a alteração foi feita diretamente na foto de plano de fundo, tá? Eu trabalhando com camadas, eu posso controlar as alterações de forma simples. Aqui não, tá bom? Vou dar um comando Ctrl Z para desfazer essa ação aqui. O Ctrl Z no Photoshop, outra coisa importante, ele desfaz somente a última operação. Vamos ver um pouquinho sobre isso, que é importante para a gente. Eu vou fazer várias alterações nessa camada. Ó. Um rabisco aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, eu fiz várias alterações. O Ctrl Z, ele vai desfazer somente a última alteração, que é esse rabisco aqui. Ó. Ctrl Z, desfez. Se eu aplicar o Ctrl Z novamente, ele não vai desfazer esse aqui, não. Ele vai refazer a outra operação, olha só. Então, aqui, ó, Ctrl Z, Ctrl Z. Ele fica fazendo e desfazendo a última operação. Se eu quiser desfazer mais operações, ou eu uso o histórico, ou eu aplico o Ctrl Alt Z. Aqui, ó, Ctrl Alt Z, ele vai desfazendo operação por operação. Tá? Então, não é só o Ctrl Z se eu quiser desfazer mais de uma operação. Eu posso usar o painel histórico também. Vamos refazer os rabiscos aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rabiscos. Eu quero ir desfazendo esses rabiscos aqui sem usar o Ctrl Alt Z. Então, eu posso abrir aqui o painel de histórico. Tá aqui tudo que eu fiz com essa imagem, que é as últimas alterações. Tá vendo? Eu posso ir indicando aqui as operações que eu quero desfazer, tá? Olha que bacana, tá vendo? Eu clico onde eu quero posicionar e ele vai desfazendo ali as operações. Se eu quiser fazer tudo de novo, eu clico aqui na última operação, tá? Eu posso excluir alguma dessas operações. Por exemplo, eu quero excluir, deixa eu ver aqui, ó, essa e sei lá, essas duas aqui, ó. Essa aqui eu quero excluir. Então, clica, até aqui, aliás, eu quero excluir. Então, clica aqui nela e clica na lixeirinha. Olha lá, ó, exclui resultado pincel, ferramenta pincel. Sim, então excluiu até aquele ponto que eu selecionei. Vamos excluir essas outras operações também? Quero posicionar até aqui. Então, clica aqui na lixeirinha, excluir. Sim, excluiu aquela operação de camada, né, que eu tinha feito anteriormente. Quero voltar a imagem para o estado quando eu abrir o arquivo. Olha só, voltou o painelzinho. É só clicar aqui em cima. Ó. O primeiro item do painel histórico, o íconezinho da imagem, quando eu clicar, ele volta o trabalho para o momento de abertura do arquivo. Ou seja, quando eu não fiz exatamente nada. Eu vou excluir todas as ações aqui que eu realizei. Vou voltar aqui no painelzinho. Tá? O painelzinho do histórico, tá a imagem aberta aí exatamente no momento em que eu abri o arquivo, tá certo? Então, vimos algumas operações aí importantes com o painel camadas. Vamos começar a falar sobre seleção, sobre a ferramenta varinha mágica, a primeira ferramenta de seleção que a gente vai entender no Photoshop. Eu preciso selecionar esse avião, eu quero selecionar essa aeronave, tá? Mas a forma mais fácil de eu selecionar essa aeronave nesse momento é selecionar o fundo, que está com uma cor bastante uniforme, e depois eu inverto a seleção. Quando a gente inverte a seleção, o que está selecionado fica desselecionado. O que não está selecionado fica selecionado. Então, para eu selecionar o fundo quando ele está uniforme assim, a melhor ferramenta para isso é a ferramenta varinha mágica, que é essa ferramenta aqui. Ó. Quando eu clico na ferramenta varinha mágica, eu tenho uma série de opções ali no painel de propriedades. Tá? Vamos ver
a maioria ali, as mais importantes para a gente agora. Eu vou usar a ferramenta na configuração padrão dela. Aqui, ó, vou clicar em qualquer parte do fundo. Cliquei. E olha, foi uma seleção muito boa aí. Selecionou praticamente o fundo inteiro. Aliás, o fundo inteiro, mais alguma coisa aqui no cockpit, ó, que eu não precisava que entrasse na seleção. Tá? Isso devido à tolerância da ferramenta e a cor do fundo está bastante uniforme. Eu vou tirar a seleção. Para tirar a seleção, eu posso usar o atalho Ctrl D. Tá? Aí, ó, tirou a seleção. Ou simplesmente vir aqui, ó, menu selecionar, comando aqui, cadê aqui, ó, cancelar seleção. Atalho Ctrl D. Tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre a tolerância. Eu vou clicar em uma área diferente aqui do fundo. Vou clicar aqui nessa parte aqui da aeronave. Ó. Só esse pedaço aqui vai ficar selecionado. Olha só. Porque a ferramenta Varinha Mágica, ela trabalha por interceptação de cor. Quando eu clico, obviamente eu clico em um pixel. A ferramenta sai procurando por pixels adjacentes que tem as cores semelhantes. Veja bem, eu vou dar um zoom aqui. Deixa eu posicionar nessa parte. Olha aqui, ó. Ele saiu selecionando toda essa área. Esses pixels aqui ele considera que tem a cor semelhante para essa tolerância e selecionou. Aonde tinha a cor com uma certa diferença, não entrou na seleção. Tá? Olha aqui, tá vendo? Esses pontinhos aqui que estão cinza mais escuro também não entraram na seleção. Tá? Vou tirar essa seleção, Ctrl D. Vou diminuir a tolerância da ferramenta. Uma tolerância está 32. Vou colocar a tolerância 10. Tá certo? E vou clicar mais ou menos onde eu cliquei anteriormente. Ó. Olha o que aconteceu. Ele selecionou uma área menor. Porque a tolerância em relação à diferença de cores dos pixels, ela está menor. Ou seja, a ferramenta fica mais exigente. Aonde tiver uma variação, que seja ela um pouquinho maior de cores, não vai entrar na seleção. Tá? Então, se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ele vai fazer uma nova seleção e essa área aqui não entrou e nem essa área aqui. Aonde tinha um coeficiente muito diferente de cor, ele não entrou na seleção. Agora, se eu colocar a minha tolerância maior, vou colocar aqui, deixa eu ver, de 80. Vou dar um Ctrl D, clicar aqui nessa área, nós vamos ver que vai selecionar uma área maior. Olha só que bacana, selecionou quase toda a aeronave, porque ela tem uma paleta bem cinza, né? Então, eu cliquei nesse cinza, ele considerou essa cor aqui, diante a tolerância de 80, semelhante, então entrou na seleção. Essa cor vermelha aqui já não entrou na seleção, tá vendo? Esse cinza mais forte aqui, esses pretos também não entraram na seleção, tá? Deixa eu diminuir o zoom aqui, tá vendo? Uma série de áreas não entraram na seleção, porque ele já considera a diferença muito grande. O céu aqui também não entrou na seleção, tá bom? Então, é isso aí que a tolerância indica para a ferramenta. Então, eu vou dar um Ctrl D, vou deixar uma tolerância menor aqui, 10, e vou clicar aqui no fundo. Então, olha que interessante. Com a tolerância menor, toda essa parte aqui já não entrou na seleção. E olha o contorno que ele fez aqui na aeronave, tá vendo? Um contorno bem ruim aí, né? Porque ali tinha já diferenças já de cores em relação à área que eu cliquei, tá bom? Uma outra funcionalidade das ferramentas de seleção são essas operações aqui, ó. De nova seleção, no caso que é adicionar, subtrair e interseção. Sempre quando eu ativar uma ferramenta de seleção, seja ela as ferramentas de letreiro, os laços, a varinha mágica, essas operações aqui vão estar ativas, tá? E elas funcionam da seguinte maneira. Vou deixar aqui tolerância em 10 e nova seleção.
Quando eu clicar numa área, ele seleciona. Se eu clicar em outra área, ele desfaz a seleção anterior e refaz a nova seleção. Tá vendo? Sempre ele vai desfazer a seleção anterior para fazer uma nova seleção. Se eu deixar aqui, na operação de adicionar a seleção e clicar em uma nova área, o que vai acontecer? Ele não vai desfazer a seleção anterior. Então, veja bem, eu vou clicar aqui nessa nova área, olha lá, ele não desfez. Ele adicionou essa nova seleção a essa área já existente. Então, eu posso ir clicando aqui nas áreas que não foram selecionadas para que ele faça a seleção. Aqui, vou clicar uma área mais longe aqui, Tá vendo? Ele não desfez a seleção anterior. Ele manteve a seleção anterior, ok? E está simplesmente adicionando essas áreas à seleção. O subtrair seleção faz o contrário, né? Tem o instante seleção aqui. Se eu clicar numa área, ele vai tirar essa área que eu cliquei da minha seleção. Tá, olha aqui, vou clicando nas áreas, ele vai subtraindo, tá vendo? Ele vai tirando as áreas que eu vou clicando aqui da seleção atual, ok? Vou dar o Ctrl D para tirar a seleção, aumentar um pouquinho aqui a tolerância, deixa eu ver, talvez uma tolerância 20, vai dar certo. Vou deixar aqui no adicionar, ok? E clicar numa parte do fundo. Joia, já ficou uma seleção bem melhor. Mas algumas áreas precisam ainda de ser corrigidas. Essa área aqui, por exemplo, que não entrou na seleção, vamos selecionar. Vou dar um clique aqui. Beleza, ele adicionou aquela nova área ali. Uma outra parte que precisa de correção é aqui no cockpit, olha só. Eu vou dar um zoom aqui, vou pegar a ferramenta de zoom, vou dar um zoom nessa parte aqui. Joia. Olha só, ele precisa fazer o contorno aqui do cockpit de uma forma um pouquinho melhor. Tá? Como que eu vou fazer isso? Nesse caso, a diferença de cor está muito pouca. Então, ao invés de usar a ferramenta varinha mágica, eu vou usar a ferramenta laço. Então, eu quero tirar essa parte aqui da seleção. Tá bom? Vou usar esse segundo laço aqui, aliás, o laço poligonal. Eu quero tirar essa parte da seleção. Então, ao invés de adicionar, eu vou vir em subtrair a seleção. Certo? E vou selecionando essa área aqui, vou dando cliques. O laço ele vai criando um caminho. Tá vendo? Eu vou dando uma série de cliques aqui. E vou definindo o caminho para minha seleção. Joia, aqui tá beleza, muito bom, ok. E agora eu preciso fechar esse caminho aqui, né? É só fechar aqui do ponto que eu abri, beleza, ele subtraiu aquela parte da minha seleção. Tá vendo que interessante? Ctrl menos, vou tirando o zoom aqui, voltar aqui para a ferramenta mover. E o que está selecionado? Está selecionado o céu azul. Eu quero selecionar o avião. Como que eu posso selecionar o avião? Invertendo a minha seleção. Para inverter, eu posso vir aqui no menu selecionar e selecionar inverter e ativar inverter, ou usar o atalho, Ctrl Shift I. Aqui, inverter, aqui, o que passou está selecionado, é o avião. Ctrl Shift I, inverte do avião, ele seleciona agora o céu, ok? Então, Ctrl Shift I, inverter a minha seleção e deixar o avião selecionado, tá bom? Para não perder essa seleção, eu posso salvar uma seleção, e é muito simples. De novo, eu venho aqui no menu selecionar, ativo aqui, salvar seleção, e o nome dessa seleção vai ser avião. Avião. Ok. Prontinho. Agora eu não perco mais essa seleção. Eu posso até tirar a seleção aqui, Ctrl D, tirei a seleção. Se eu precisar selecionar o avião novamente,
eu volto lá, ó, selecionar, carregar a seleção, canal, avião. Tá? Aqui vão ficar todas as seleções que eu salvei, vão ficar aqui no canal. Eu seleciono a seleção que eu quero e clico em OK. Muito bem, carregou a seleção do avião. Tá certo? Muito simples essa operação. Vou dar o Ctrl D. E agora uma operação muito bacana, que a maioria das pessoas gosta de fazer no Photoshop, que é pegar parte de uma foto e levar para outra foto. Tá? Então, vou deixar essa do avião aberto aqui e vou abrir uma outra imagem. Deixa eu ver aqui. Pode ser essa aqui, desse caça aqui, F5 aqui. Deixa eu abrir essa imagem aqui no Photoshop. Solto aqui, gente, ó. Eu não vou soltar em cima dessa imagem, não, tá? Porque senão ele vai adicionar direto essa imagem aqui, dentro dessa outra. Eu não quero, eu vou soltar aqui fora, ó. Aqui na imagem, aqui fora da imagem, tá bom? Soltei e ele vai abrir a imagem do outro caça, né? Então eu tenho aqui, ó, essa imagem que eu ativei a seleção e essa outra imagem que eu abri agora. O que eu quero é passar esse caça, né, para essa imagem aqui. Então vamos fazer isso. Eu vou voltar a minha seleção, vou carregar a minha seleção, que é o selecionar, carregar a seleção. Qual canal eu quero? Avião. Ok. Está aí selecionado o meu avião. Com a ferramenta mover, aqui a ferramenta mover já está ativada, eu vou clicar aqui nessa área selecionada, ó, segurando o botão, eu consigo arrastar, tá vendo? Estou arrastando a área que foi selecionada. E vou arrastar aqui para cima da outra imagem aqui, ó. Segurar um pouquinho, ele abre a imagem, tá? Agora, com o cursor aqui em cima, eu posso soltar em cima da imagem que ele trouxe a imagem do outro avião para cá. Tá vendo? Ele trouxe o conteúdo que estava selecionado aqui, eu arrastei para cá, tá aqui o conteúdo. Então, ele gerou uma nova camada, olha aqui, ó. Ele gerou uma nova camada com o conteúdo que eu arrastei para cá, que é esse novo caça aqui nessa imagem, tá certo? Só para finalizar, eu vou diminuir um pouquinho essa imagem aqui. Para diminuir, eu posso usar a transformação. Tá aqui, ó, menu, editar, transformação livre, ou usar o atalho Ctrl T, tá certo? Então, Ctrl T ou transformação livre, né, lá no menu editar. Olha aqui, ó, abriu as alças de dimensão e eu vou diminuir, lembrando que sempre segurando a tecla Shift. Para que eu seguro o Shift? Para a imagem não perder as suas proporções. Vou diminuir essa imagem assim, tá bom? Vou posicionar ela mais aqui, ó, mais nessa parte aqui do fundo, ok? E para confirmar essa transformação, eu pressiono a tecla Enter. Joia, confirmei aquela transformação aí. Agora eu tenho essa nova camada com esse caça junto aqui dessa imagem do F5, tá certo? Vou renomear essa camada para caça 2, tá? Então tem um Mirage aqui no fundo, Mirage 2000 e um F5 aqui na frente. Beleza, pessoal? Nessa aula nós vamos ficando por aqui. Relembrando aí que nós vimos um pouquinho sobre seleção com a ferramenta varinha mágica, tá? Vimos as operações, algumas operações aqui, né? A nova seleção, adicionar, subtrair. Falamos sobre a tolerância da varinha mágica, tá? E vimos aí usando a ferramenta mover, como eu pego parte selecionada de uma imagem e passo para outra imagem. Então foi isso que nós fizemos nessa aula aí. Falamos também, demos um pouquinho mais de atenção aí a operações com camadas, tá bom? Então, dúvidas e sugestões postem nos comentários, vou ficando por aqui. Não esqueçam de clicar no joinha se você gostou do vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal.
Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.